Augusto, bem-vindo aqui na nossa live. Opa! Tudo bem contigo? A gente estava aqui começando uma revelação, não sei se te interessa saber detalhes, não, mas sobre mim não. Sobre quem é a noivinha do Aristides. Pois é, essa uma mulher, né? Então ela no domingo chamou o Bolsonaro de noivinha do Aristides e ela acabou sendo levada para a Polícia Federal, pela Polícia Federal, sendo presa e assinou um termo dizendo que ela estaria à disposição da Justiça e foi embora, mas ela foi levada, né, à delegacia. E aí hoje o termo noivinha de Aristides ficou, né, entre os assuntos mais comentados do Twitter, das redes sociais, e quem que era o instrutor de judô na Agulhas Negras, que é o Aristides, o tal Aristides, Aristides era o instrutor de judô do Bolsonaro. Mas é isso que a Sinara estava revelando. Tem uma foto aqui que eu acho genial do Aristides com eles. Se não é ou não é, mas ela é tão boa que vale a pena. Se você puder colocar aqui a imagem. Mas aí tem essa não é o Aristides, Rovário. Será que não? Põe aí. Essa aí já virou a piada. Aí essa já é a piada. Mas a gente tem aqui vários tweets aqui, e um deles é essa revelação aí que a Sinara falou, do Jarbas Passarinho. Então, o tenente, o segundo Jarbas Passarinho, o Bolsonaro ia chorar as mágoas nas noites quentes de verão dos aquartelados com o tal do Aristides. Enfim, aí é isso. Olha, o Jarbas Passarinho que está falando, o Renato Rovai, a Sinara Menezes, o doutor Augusto, a Adri, ninguém está falando nada. Perguntem ao Jarbas. O que eu acho que pode caber para o Augusto comentar é se cabe prisão nesse caso. Evidentemente não cabe, né, Augusto? Não. Bom, primeiro, bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos lá. A gente está falando de prisão, ela não foi efetivamente presa, né? Ela foi levada na delegacia, mas ainda assim de forma completamente ilegal. Vou dar uma explicação técnica super rápida aqui. O que ela pode ter cometido, em tese, é um crime contra a honra, um crime de injúria. Ela xingou alguém. Só que um crime de injúria, ele só existe um processo mediante uma coisa que se chama ação penal privada, tá? Que é uma queixa-crime. No caso do presidente da República, essa ação penal privada, quem tem a prerrogativa de mover essa ação penal privada, de requisitar o andamento disso, é o ministro da Justiça. Então, ela não poderia ter sido levada para a delegacia para nada. Assim, o termo circunstanciado que ela assinou, assim, do ponto de vista técnico, é um natimorto, é um papel de pão. Não tem sustentação jurídica nenhuma. Ela não poderia ter sido encaminhada para a delegacia, ela não poderia assinar um TC, ela não poderia fazer nada, simplesmente porque nada poderia, do ponto de vista concreto, jurídico, ser feito antes do ofendido, o presidente da República, representado pelo seu ministro da Justiça, mover uma ação. Não é uma ação pública. É diferente, por exemplo, se você é furtado, se você é roubado, ou coisa que o vale, que é uma ação penal pública, independentemente da vontade ou não da vítima, o Ministério Público vai lá e aí sim você pode ser levado para uma delegacia de polícia, assinar um termo circunstanciado, se o crime pelo qual você está sendo investigado e eventualmente processado for um crime em que prevê, né, são os crimes de menor potencial ofensivo, que a gente chama, por exemplo, porte de droga é um crime de menor potencial ofensivo. Então você é encaminhado para uma delegacia, assina um termo circunstanciado, que basicamente é o quê? Você assina um compromisso de comparecer ao fórum quando você for chamado. Isso é um crime de ação penal privada, não tem isso. Então, assim, senão aquele pessoal do Maracanã todo que xingou a Dilma sairia de lá todo preso, né? Para a delegacia, isso não existe. Não para em pé, tá tudo completamente errado. Tudo completamente errado. Então, assim, e fora que a jurisprudência e a doutrina entendem de forma unânime que o personagem público, e não só o político, tá? Isso de certa forma, o entendimento é mais amplo do que simplesmente assim, o homem público, vamos pegar assim essa imagem, ele tem a sua honra
certa forma, mais flexibilizada, justamente por ele se posicionar, ele está mais suscetível a críticas. É diferente a proteção, a gente chama isso, tem um nome bonito, bem jurídico tutelado. A nossa honra, que é o nosso bem jurídico tutelado pela lei, que protege esse bem jurídico, que é a nossa honra, para o homem público, ele é maior, justamente porque ele está mais suscetível a receber críticas, natural, né? Ao mesmo tempo que ele vai lá e se posiciona, critica. Política é um exemplo clássico. Você tem dezenas de queixas-crimes sendo rejeitadas pela justiça, justamente por garantir ao cidadão e à cidadã a liberdade de expressão, de criticar, ainda que com palavras duras, ácidas, até com xingamentos políticos, justamente porque essa proteção ao bem jurídico honra dele, ela é diferente da proteção que nós, réis normais, temos na nossa honra. Então, assim, esse caso é errado. Augusto, e agora? Cabe uma ação, o pessoal está perguntando aqui no chat, inclusive, por parte da vítima, contra o Estado, contra o presidente? Contra o presidente, não, porque, vamos lá, não foi ele que mandou fazer isso. Eu não sei se tem uma ordem dele, mas contra as autoridades que a conduziram, cabe sim, com certeza, pedir instauração de inquérito por abuso de autoridade. Com certeza cabe. Ela não poderia sequer ter sido encaminhada para a delegacia pela Polícia Rodoviária Federal. Está tudo errado, cabe, com certeza. Diz que foi ele que pediu. Diz que a ordem foi dele. Diz que a ordem foi dele. Pelo menos ontem era isso que se dizia no... Eu não li o inquérito, eu não sei como é que está... no noticiário dizia-se isso. No papel isso, mas se não há... Estou aqui elucubrando. Poderá ter havido uma requisição formal nesse período de tempo do Ministério da Justiça para instaurar uma queixa-crime, acho pouquíssimo provável. Acho que foi no arbítrio mesmo que ela foi levada, e se isso se confirmar, a ilegalidade é patente. Muito bom as explicações aqui do Augusto. Dri, eu não sei se a gente já fala um pouco do livro do Augusto, ou a gente dá uma esquentadinha aqui, a audiência está chegando, ele faz um comentário um pouco, e a gente vai falar do livro do Augusto, que está sendo lançado quando, Augusto? Já lançou, não teve lançamento presencial, porque a pandemia não permite lançamento presencial, mas eu estou fazendo vários pequenos lançamentos virtuais. Mas pede para o teu assessor mandar o link aqui para a Dri agora, que a gente divulga aqui para enquanto você estiver falando, as pessoas poderem comprar. Eu acho que ele está nos ouvindo, então já estou mandando um recado para ele. E é interessante que ele traz aí a explicação do sistema de justiça para leigos, né? Muita gente, essa questão aí de ser levado para a delegacia porque xingou o presidente é algo que também muita gente, né, nem imagina, né, que isso não tem cabimento, né. Não sei se você quer, então vamos falar de outros assuntos aqui, então vamos falar de política, né, de cenário para 22, a gente está vendo aí o ex-presidente Lula, né, disparados nas pesquisas, mas muita gente, inclusive da mídia, ainda fala, mas ele é condenado, ele é réu, Eu queria que você explicasse para a gente, então, por que ele pode ser candidato como qualquer outro cidadão e não pode, e é errado, né, falar que ele é um réu da Lava Jato. Quer dizer, estão usando isso contra ele ainda muito, tanto no noticiário quanto os adversários, né? Isso é uma constante. Lula é inocente. Deixa eu só desligar meu celular, que está tremendo aqui, senão a gente vai ficar... uma pergunta e uma afirmação em rede social, principalmente, né? Lula não é inocente. Na verdade, o que o Supremo disse é que o Moro é suspeito, então ele não foi julgado. Você vê que essa afirmação ela já começa contraditória, né? O que é uma pessoa condenada? Pessoa condenada é uma pessoa que respondeu a um processo, esse processo transitou em julgado. O que significa transitar em julgado? Não tem mais recurso. O que a nossa Constituição diz? Todo mundo é presumivelmente inocente até que haja o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então a gente só pode cravar que alguém é culpado quando uma sentença condenatória transitar em julgado, não tiver mais recurso. Qual é a situação atual do ex-presidente Lula? Ele não tem processo. Então, assim, a gente está num estágio bem anterior a qualquer discussão. Não é uma discussão se o Lula é inocente ou não. A discussão é, o Lula não tem processo. Ele não está sendo atualmente processado. Os processos dele foram anulados. Então, eu não tenho nem como começar a discutir a inocência e a culpa do Lula se eu sequer tenho um processo para discutir isso. Então, essa discussão, ela é, a bem da verdade, nonsense. É uma discussão que ela não
se dá com base em fatos concretos. Se eu não tenho um processo para acusar alguém de alguma coisa, como é que eu posso sustentar a inocência ou culpa de alguém? Se tiver um novo processo, esse processo gerar, eventualmente, uma condenação em primeira instância e segunda instância, a gente pode começar a discutir aí a condenação ou não de alguém. O momento atual processual do ex-presidente Lula ele não tem processo, ele não tem acusação criminal. Então, portanto, qualquer coisa além disso é narrativa e, na maioria das vezes, para não dizer a imensa maioria das vezes, é uma narrativa falaciosa que se cria para tentar simplesmente construir que a anulação das ações penais pelo Supremo e por outros tribunais não absolveu o Lula. É mais do que isso. É dizer que ele não tem nenhuma acusação neste momento contra ele. Muito bem. Sinara Menezes. Eu queria fazer uma pergunta para o Augusto sobre o livro dele. Você fala, Augusto, em espetacularização da mídia e partidarização dos julgamentos a partir das transmissões pela TV Justiça, de tudo, né? Desde o mensalão. Você acha que não deveria ser transmitido ao vivo? Olha, eu adoraria dizer que a gente poderia transmitir ao vivo se a prática não tivesse mostrado o prejuízo disso. Se você pegar, Sinara, a exposição dos motivos da lei, ela é perfeita, né? A lei, curiosamente, ela foi proposta pelo deputado Chiquinho Feitosa, que vem a ser cunhado do ministro Gilmar Mendes. E você vai ler ali, a lei é perfeita, a lei é perfeita. Vamos aproximar o Supremo do povo, vamos deixar a justiça mais transparente, os julgamentos da mais alta corte da justiça sempre de portas abertas para que a população possa acompanhar, né? É perfeito, e eu concordo com a hipótese e com a justificativa da lei. E tenho certeza também que todos os ministros naquele momento, e a lei, na verdade, ela é assinada num momento super especial, porque Marco Aurélio, ministro, à época do Supremo, estava ocupando a cadeira de presidente da República, porque os outros estavam viajando, estavam fora, então Marco Aurélio era presidente. Então escolheram, você vê como era uma coisa, do ponto de vista simbólico, muito importante para o Supremo, né? Escolheram o momento que o Marco Aurélio sentou na cadeira de presidente para assinar a lei. Eu tenho certeza que a intenção que ano realmente... foi isso? Oi? Que ano? 2004, se não me engano. Um pouco antes. Agora você me pegou. Acho que 2004. Uhum. Então, o fato é que assim, a intenção da lei, tenho certeza que foi a melhor. Certeza que foi a melhor. E o início da lei, que essa sim é uma jabuticaba brasileira, porque, apesar que tem jabuticaba em outros lugares, né? Não tem nenhum tribunal do mundo, principalmente um Supremo Tribunal, né? Tribunais inferiores ainda você vai ter isso em alguns outros países, mas que transmita ao vivo os julgamentos da sua Suprema Corte, né? Então, eu acho importante e essencial a aproximação do judiciário com o povo, acho, né? Não retiro essa importância, acho que os julgamentos transparentes, a transparência e a proximidade, ela continua sendo essencial, mas há outras formas de se fazer isso que o Supremo já faz, principalmente mantendo as portas do Supremo abertas, mantendo até o site do Supremo acessível para absolutamente todo mundo que possa, obviamente, acessar isso, acompanhar os julgamentos, mas a transmissão ao vivo, o que aconteceu na prática? Que nós tivemos, depois do início dessas transmissões, um julgamento que foi o mensalão, e que eu coloco no livro como primeiro marco dessa espetacularização, em que o que estava sob julgamento ali era muito mais do que um caso, simplesmente, né? Era um partido político. Eu me recordo, e eu advoguei no mensalão, eu me recordo a palavra de alguns ministros, e a palavra, inclusive, do Ministério Público, dizendo que o que estava em julgamento ali era um plano de poder, muito mais do que simplesmente um julgamento. Então, ele passa a ser acompanhado, e vamos lembrar, não era acompanhado ali na TV Justiça, naquele canal que fica escondido no nosso controle remoto, que pouca gente assiste. Ele era transmitido durante horas ao vivo na Globo News. Então, isso transforma a justiça num outro patamar. Você está num canal que não é um canal aberto, mas é um canal muito mais acessado, durante tardes inteiras, o voto de ministros que estavam ali julgando, voto a dizer, um partido político, que pessoas votaram, que pessoas faziam oposição. Então, ali você já começa a ter espectadores assistindo esse julgamento que não estavam assistindo simplesmente um julgamento qualquer. Estavam assistindo alguém que eles tinham votado, ou alguém que eles tinham feito oposição. Já pré-julgando, né?
completamente. Alguém que eles se alinham ideologicamente ou não. E aí você começa a ter um espectador, que ele não é um espectador comum, ele é um torcedor. Então, qualquer que seja o julgamento ali, favoravelmente a A ou B, quem está assistindo, principalmente o leigo, naturalmente, se esse julgamento favorece quem eu votei ou quem eu gosto ou não gosto ideologicamente, eu, por uma natureza, e eu faço uma comparação a uma partida de futebol, pode parecer um pouco esdrúxulo, mas não é. Um pênalti marcado contra o meu time, é evidente que eu vou me posicionar de uma forma se eu estiver assistindo, porque a paixão de futebol e política, ela é semelhante em muitos aspectos. Então você começa ali no mensalão, este acompanhamento, e aí você começa a ter o quê? Uma super exposição de ministros. Você pegar na França, na Itália, e colocar 4 ou 5 ministros do Supremo saindo para jantar num restaurante, ninguém vai reconhecer. Tirando uma mesa de advogado chato que pode estar jantando ao mesmo tempo, que vai reconhecer esses ministros, ninguém vai reconhecer essas pessoas. Aqui no Brasil, olha o reflexo da TV Justiça. 4 ministros do Supremo na rua juntos. É impossível. Tem ministro do Supremo que sozinho não sai na rua sem 10 seguranças, simplesmente. Isso é resultado do quê também? Da imagem da TV Justiça. Nos Estados Unidos continua sendo daquela maneira desenhada? Continua. Uau! Que coisa! Brasil moderníssimo, né? Continua sendo. E você tem, em alguns lugares, em algumas cortes, porque nos Estados Unidos você tem cortes estaduais que têm um poder muito grande. Você tem a transmissão de alguns julgamentos, mas não é uma transmissão ao vivo como a gente faz aqui. Você tem cortes de julgamento, você tem pedaços do voto. E vamos só pegar o resultado prático, além da espetacularização, que a TV Justiça trouxe. Isso é uma pesquisa numérica, não é nem aqui opinião de ninguém. Um pesquisador da GV fez isso, e após a criação da TV Justiça, o voto dos ministros, em alguns casos, simplesmente dobrou de tamanho. Por quê? Por uma razão bem simples. Quanto mais tempo votando, mais tempo eu apareço na TV. Todo mundo gosta de aparecer na TV. É normal. Gente, né? E como que você vê agora o ex-juiz Sérgio Moro, né, sendo candidato, né, assumindo, né, que tinha uma atuação política, outras pessoas da Lava Jato também. Para além do Sérgio Moro, tem o Dallagnol, o Janot também, né? Agora. O Carlos Fernando, Diogo Castor. Exatamente. É um partido político da Lava Jato, né? É um partido político da Lava Jato. Vamos lá, acho que vou dividir minha análise em 2 momentos. Do ponto de vista legal, enquanto a gente não faz uma alteração na legislação eleitoral, que eu sou amplamente favorável a uma quarentena para juízes e membros do Ministério Público, eu acho que a gente não pode ter automaticamente a possibilidade de um juiz e de um membro do Ministério Público se candidatar, deve haver uma quarentena, mas do ponto de vista legal, enquanto não há essa alteração da legislação eleitoral, está legítimo, eles podem se candidatar. Com relação a Sérgio Moro, eu imagino que o caso dele é bastante específico, porque é a comprovação para o público em geral, porque eu, conhecendo o Sérgio Moro processualmente desde 2003, atuando em processos que ele foi juiz desde 2003, já o conheço há bastante tempo, então para mim não é novidade nenhuma que tudo que ele fez desde 2003, estou falando do Banestado, hein? Não era nem Lava Jato, era Banestado, sempre teve um propósito pessoal, sempre foi um grande plano de poder, nunca foi apenas sobre combater a corrupção, nunca foi apenas sobre o que ele se colocou como um paladino da justiça, jamais, sempre houve ali por trás das ações dele, inclusive, e principalmente as ações processuais, sempre houve um plano de poder por trás. Portanto, essa candidatura dele, na verdade, é o capítulo final de uma história que vem sendo contada e vem sendo planejada e traçada há anos, né? Não é uma novidade. E a gente só pegar os capítulos que antecederam esse capítulo final, que é a retirada do candidato bastante forte das eleições, que era o ex-presidente Lula, né? Muito em razão das ações que Sérgio Moro tomou na Lava Jato, para posteriormente assumir um cargo do presidente que ele diretamente ajudou a eleger, diretamente, com ações praticadas enquanto juiz,
Veja, é uma escala, é uma história, é um roteiro preparado. Não há nada aqui por acaso. Sérgio Moro retira Lula do pleito eleitoral, comete uma série de atos pensados que culminaram na eleição de Bolsonaro, assume um cargo no seu governo, cria aí, obviamente, uma ruptura com ele, porque o seu plano, num curto espaço de tempo, de certa forma, se viu inviabilizado por diferenças com o presidente, sai de cena de forma completamente pensada e sai de cena ainda em grande estilo, vai para os Estados Unidos e agora volta novamente se colocando agora como um novo salvador. Se lá para trás ele foi colocado como um salvador da corrupção, agora ele se arvora sem ter qualidades técnicas nenhuma, se arvora como o salvador da pátria do país, né? Falando sobre economia, sobre pobreza, sem provavelmente ter lido um livro sobre qualquer um desses temas, né? Nem biografia, que ele se diz um grande leitor, numa recente entrevista ele soube dizer qual foi a última que ele leu. Então, assim, é uma enganação completa. É impressionante a falta de estofo intelectual do Sérgio Moro, né? Uma amiga minha outro dia estava dizendo assim, nossa, eu não sabia que ele era tão fraco. Eu falei, gente, mas ele fala conge. Você acha o quê? Eu acho que ali naquele episódio do conge ficou bem claro que o Moro é uma pessoa dentro do sistema de justiça que está muito aquém, né, dos pares dele no Supremo, por exemplo, onde ele sonhava ir. Você não acha, Augusto? Claro, mas eu queria fazer um acréscimo aí, Augusto. Por favor. Porque quando você fala que ele foi para os Estados Unidos, ele foi a trabalho num escritório que atuava com empresas que tinham tido problemas na Lava Jato, né? Algumas das empresas tinham. Isso não é muito grave. Isso não abre possibilidade de um inquérito, de uma investigação. Eu fico olhando. Não, olha, como ele já não era mais juiz na época que ele foi trabalhar, você tem, obviamente, uma discussão moral, uma discussão ética muito grande se ele poderia fazer isso. Mas a partir do momento em que os processos dele, principalmente os processos que ele julgou em relação ao ex-presidente, ele já foi considerado suspeito do ponto de vista processual, há pouca coisa mais grave do que a declaração de suspeição de um juiz pela perda da imparcialidade. Isso é uma marca que ele jamais vai conseguir apagar na história dele, o fato dele ter julgado, dele ter condenado, dele ter prendido, dele ter mantido preso por mais de 500 dias uma pessoa em clara quebra de imparcialidade, que é uma das essências, se não a maior essência, de um julgador. Então, o fato dele ir assim, eu volto a dizer, é só a confirmação de um roteiro e de uma preparação que já vinha sendo feita há anos. Não há grande novidade, é só um capítulo a mais nessa história que já vem sendo preparada. Olha só, eu vou colocar aqui a capa do livro do Augusto, Iguais perante a Lei, um guia prático para você garantir os seus direitos. Está aqui a capa do livro, agradecer o Rodolfo que acabou de me mandar. Ele mandou o link para comprar pela editora? Eu acho da editora Planeta, né? Então acho que tem todos os sites do livro, tem. Nem precisa mandar link. Submarino, Martins Fontes, Livraria Cultura, todo vai numa de rua, né? Numa de rua para fortalecer as livrarias que ainda. Exatamente. Recomende no seu livreiro mais próximo. Exatamente. Eu fico andando pelas livrarias para ver se tem, todas têm. Maravilha. E como o nosso amigo Zé Luiz de Santos, né? Zé Luiz Tarran, grande Tarran. Aqui na Livraria Realejo, aqui em Santos. Só fazer um lançamento aqui em Santos, Augusto. Não pode fazer lançamento presencial, eu queria tanto fazer, mas não pode. Não pode, porque a editora, de forma muito consciente, tem uma política de não fazer lançamento presencial, e eu respeito, assim, de forma integral, uma política mundial da editora Planeta, que eles não fazem lançamento presencial, e eu respeitei isso. Recebi um monte de convite no Brasil inteiro e bati o pé, falei, não vou fazer, e não fiz. E agora eu queria trazer aqui essa questão da impunidade, né? O Brasil, o país da impunidade, né? Só, claro que é um tema que
você traz no livro, mas só para dar uma síntese, né? Como que a gente pode ser o país da impunidade com a terceira maior população carcerária do mundo, Augusto? Como que a gente desmistifica essa ideia aí na população? Com uma afirmação bem clara, a gente não é o país da impunidade, ponto. Né? Não somos. Né? Somos a terceira maior população carcerária do mundo, éramos a quarta, já ocupamos a nada honrosa posição de terceiro lugar. Se a gente continuar no ritmo que a gente está daqui a alguns anos, é bem capaz que a gente ocupe a mais nada honrosa ainda segunda colocação, até porque os países China e Estados Unidos que estão à frente da gente vêm ano após ano diminuindo as prisões por políticas de desencarceramento, que até, olha só que contradição, né? A administração de Trump manteve, por exemplo, uma política de desencarceramento que o Obama iniciou. A única política ainda que continua a encarcerar quem? O preto, pobre, primário, preso por crime sem violência, porque essa é realmente a realidade e o cliente do nosso sistema carcerário. Nós prendemos muito, sim, só que nós prendemos muito mal. A sensação de impunidade, que essa sim é real, é legítima, que a gente tem, ela está muito mais ligada ao aumento da criminalidade, que não para de aumentar. Nas grandes cidades, principalmente, a gente sente a criminalidade aumentando. Então, a primeira reação que o cidadão médio tem diante do aumento da criminalidade é jogar na justiça, que é um segundo folclore que eu desmistifico dentro do livro, que é aquela máxima, não, a polícia prende e o juiz solta. Não, a polícia prende e o juiz mantém preso. A gente tem uma estrutura judiciária que é punitivista, dentro de um arco de um processo, se uma pessoa for presa em flagrante, amanhã ela vai permanecer presa, grande parte do processo, porque não se acessa a justiça integralmente, de forma democrática e de forma justa no nosso país. Então, a maioria dos processos, a pessoa ela vai ser presa e vai permanecer presa o processo inteiro, vai cumprir a sua pena quase que integralmente no regime fechado, porque a nossa estrutura funciona dessa forma. Então, a sensação de impunidade ela vem primeiro de um aumento da criminalidade, que a resposta para esse aumento da criminalidade sempre é a pior possível, que é endurecer pena, não serve para nada, né? Não tem um crime na história recente do nosso país cuja incidência diminuiu porque a pena aumentou, mas o legislador sempre vende essa falácia de que aumentar a pena serve para alguma coisa, não serve. Então a gente fica numa bola de neve, a criminalidade aumenta, a única resposta que se dá é aumentar a pena de crime, que não funciona nada, quando na verdade o que a gente deveria fazer é justamente investir na prevenção e na investigação, que é uma das outras sensações e uma das causas realmente da impunidade. Da onde vem a impunidade? No fato de que, por exemplo, no crime de homicídio, em alguns estados, 80% dos homicídios não são solucionados. A impunidade vem daí. A impunidade vem no fato de que, de cada 10 homicídios, 8 não são solucionados em alguns estados. Isso é impunidade. Porque a impunidade que a gente imagina que seja, ela também não existe. O pobre que depois... Como é que a gente pode pensar e afirmar que o Brasil é o país da impunidade, sendo que nos últimos 3 meses a gente teve o STJ e o Supremo soltando gente presa por roubar comida, para comer, né? Furto de lata de requeijão, leite condensado. Outro dia teve um acordo no querido STJ, o sujeito furtou um alicate avaliado em R$19. Estava preso há meses. O STJ tem que soltar uma pessoa dessa. Impunidade aonde? Assim, é uma construção que eu entendo as razões, a criminalidade só aumenta, é compreensível a gente achar, mas ela não se sustenta com uma análise, assim, não é nem profunda, é uma análise mediana da realidade do sistema judiciário brasileiro. Nós não somos o país da impunidade, estamos longe de ser o país da impunidade. Mas tem um lado, né? Ao mesmo tempo que essas pessoas pobres e pretas, na verdade, são presas antes da primeira instância, né? Que eu me incomoda um pouco, Augusto, que me parece uma discussão um pouco elitista essa da prisão em segunda instância, quando o preto e o pobre são presos antes da primeira. Ao mesmo tempo, me indigna ver que nenhum homem é preso jamais por feminicídio. É impressionante. Mesmo que o cara... Né, eu já tive várias discussões sobre isso nas redes sociais. Outro dia teve um cara que confessou que matou a mulher e mesmo assim ele tem direito de responder em liberdade. Eu não entendo. Quer dizer, a pessoa tem o direito de
como é, a inocência. Qual a inocência de um réu confesso? Quando que, sabe, me indigna ver julgamentos de feminicídio depois de 24 anos que a pessoa foi morta. Isso tem que mudar. Isso é impunidade para mim. Total, mas você está coberta de razão e faltou falar, na verdade, o terceiro ponto do porquê a sensação de que o Brasil é o país da impunidade. E esse terceiro ponto, ele muitas vezes ele não é externalizado porque os outros pontos, na verdade, eles se sobrepõem. Mas uma das razões pelas quais a sensação de que o Brasil é da impunidade de fato existe é na lentidão do julgamento dos processos. Isso é um fato que precisa de uma alteração radical. A justiça brasileira é extremamente lenta e isso contribui sobremaneira para essa sensação de que o Brasil é o país da impunidade. É inconcebível que um crime, vamos pensar num crime de homicídio, que é o crime mais grave, né, tirar a vida de alguém, demore 10, 15 anos para ser julgado. Não há pena suficientemente alta que vá devolver para uma família de alguém que perdeu um ente querido num crime grave desse, uma mínima sensação de justiça. Não importa se a pessoa vai ser condenada a 50 anos de cadeia, se essa condenação acontecer daqui a 15 anos. Isso, para essa família, com razão, é impunidade. Não dá para ter uma justiça lenta, em hipótese nenhuma, para crime de colarinho branco, para crime de homicídio, para crime de tráfico de droga, para nenhum crime. Justiça lenta é uma justiça ineficaz e é uma justiça que produz uma sensação acertada de impunidade. Qual é o problema? O problema é que as propostas para se tornar a justiça mais rápida sempre passam por cercear direitos e garantias fundamentais. Sempre se coloca a culpa em quem? No advogado, que é um dos folclores que eu desmistifico também no livro. Os advogados e seus recursos protelatórios são os culpados pela lentidão da justiça. Esquecendo o seguinte... O argumento que o Moro usou, né? Oi? O argumento que o Moro usou. É claro, o Moro é useiro e vezeiro nesse argumento. Advogado tem prazo para cumprir recurso. Promotor também tem prazo para cumprir recurso. Quem não tem prazo para julgar? Juiz. Augusto, você está falando que a culpa é da justiça? Também é da justiça. Que a justiça ela é lenta porque é uma justiça sobrecarregada. Então, quando se propõe formas de tornar a justiça mais rápida, sempre se propõe o que? A diminuição de recursos, fazendo com que? Com que o nosso direito, a nossa garantia fundamental de ter decisões judiciais revistas, seja, de certa forma, tolhida. Não, vamos tornar a justiça mais rápida, sim, mas sem mexer em garantias processuais que todos nós temos. Agora, só que assim, as propostas para tornar a justiça mais rápida que não passem por essas soluções milagrosas são todas propostas a longo prazo e custosas. Eu sou um grande defensor, por exemplo, para não tomar muito tempo da gente aqui, de propostas alternativas à solução de conflito. Não há como tornar uma justiça mais rápida se a gente não fechar a porta de entrada da justiça. Não tem 15 tribunais, 50 desembargadores, 10 novos ministros que a gente vai chamar para tornar uma justiça mais rápida, se a gente não parar de litigar tanto. Enquanto não tiver formas de evitar com que o brasileiro judicialize absolutamente tudo que não precisa ser judicializado, como Câmara de Arbitragem, Justiça Restaurativa, Justiça Negocial, Consensual, o mundo inteiro vem incentivando formas alternativas de solucionar conflito e o brasileiro, como sempre, adora um processinho. A gente processa o vizinho porque o cachorro latiu, processa o cara para você bater o carro na frente, tem que parar de processar. Aí a justiça fica com mais tempo de julgar casos que efetivamente precisa julgar. Faz sentido, faz sentido prender e processar um sujeito preso com 5 gramas de maconha? Um sujeito que furtou um bife para comer? Nenhum sentido. Justiça restaurativa está aí para isso. Pega o dono da vendinha, pega o sujeito que furtou, senta na mesma mesa e fala: meu amigo, como é que a gente vai resolver essa questão? Isso é justiça restaurativa. Precisa acionar o judiciário? É evidente que não. Acionar o judiciário é um defensor público, é um promotor de justiça, é um juiz, é uma pauta de uma audiência para decidir o furto de um pãozinho. Precisamos fazer isso? Óbvio que não. E agora, como convence as pessoas a não fazer isso? Quer dizer, tem que ter uma estrutura que permita, né, Augusto? Porque senão a pessoa acaba fazendo. Exato. Tem iniciativas assim, mas não vai, infelizmente, você sabe melhor do que eu. Iniciativas boas no país a gente tem de monte, mas assim, implementar que é difícil.
O Augusto acho que está com tempo. Tá com tempo. Eu tenho que sair, infelizmente. Agradecer muitíssimo. Muito mostra obrigada. vocês no livro. Vou mostrar de novo, fazer um merchan, porque realmente é um livro que é super importante aí para iguais perante a lei, guia prático para você garantir seus direitos, do Augusto de Arruda Botelho. Muito obrigada mais uma vez.